Paz e bem, irmãos e irmãs. Que a luz do Espírito Santo ilumine o seu dia e a sua casa. Neste domingo, retomamos a nossa caminhada do tempo comum. Se você já se sentiu indigno ou achou que Deus estava longe por causa das suas falhas, esta liturgia é um abraço do Pai para você. As leituras nos lembram que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício e nos falam de fé inabalável e do seguimento de Jesus, que veio para todos nós que precisamos da sua cura. Somos convidados a seguir Jesus e a proceder retamente, para contemplar a salvação que vem de Deus. Perseverando nos caminhos do Senhor, celebremos com fé. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como uma nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena que chocou os religiosos da época de Jesus. Ele passa por uma banca de impostos e chama Mateus, um homem visto como traidor e pecador público. E o que Mateus faz? Ele prontamente se levanta e segue Jesus. E Jesus não para por aí. Ele vai jantar na casa de Mateus com outros pecadores. Diante da crítica dos fariseus, Jesus diz a frase que resume toda a nossa liturgia: aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. O que isso quer dizer exatamente? A primeira leitura nos explica. O profeta Oséias já denunciava uma religião que era rasa e exterior. O povo oferecia sacrifícios no templo, mas o seu amor era como o orvalho da manhã, que logo seca e desaparece. Deus nos diz: eu quero a misericórdia. A palavra misericórdia, no original bíblico hesed, significa um amor fiel e incondicional, e representa um compromisso de aliança, fidelidade e graça. Muitas vezes nós caímos no erro de achar que ser cristão é apenas cumprir uma lista de deveres: ir à missa, rezar o terço, dar o dízimo. Tudo isso é santo e necessário. Mas se essas atitudes não nos tornam mais misericordiosos,
elas são sacrifícios vazios. Um cristão que reza muito, mas não perdoa, que frequenta a igreja, mas julga o próximo, é como a figueira que só tem folhas. Deus quer que o sigamos com firmeza, com um amor misericordioso, fiel, perseverante, constante e decidido. O salmo que hoje cantamos reforça essa mensagem e nos convida a oferecer a Deus um sacrifício de louvor. O louvor não é apenas canto, o louvor é vida oferecida ao Senhor. É caminho trilhado com honestidade, perdão, caridade e humildade. Esse é o culto que agrada a Deus. São Paulo, na segunda leitura, nos convida a confiar na misericórdia de Deus e nos apresenta Abraão que esperou contra toda esperança e não duvidou da promessa. Confiar na misericórdia de Deus exige essa fé de Abraão. Às vezes olhamos para as nossas misérias e achamos impossível mudar, mas a misericórdia de Deus é capaz de fazer brotar vida onde parece haver morte. Abraão acreditou na promessa de Deus apesar da sua idade avançada. Nós devemos acreditar que o amor de Deus é maior do que o nosso pecado. Queridos, a liturgia deste domingo nos convida a viver a misericórdia, a que recebemos e com a qual devemos viver a nossa fé. E como podemos fazer isso? Viver a misericórdia é olhar para as pessoas que o mundo descarta, não com o dedo em riste, mas com o olhar de Jesus, que vê o potencial de um apóstolo em cada pecador. Hoje o Senhor passa pela nossa coletoria de impostos, nossa casa, nosso trabalho, nossas preocupações e diz: segue-me. Não esperemos ficarmos perfeitos para seguir Jesus. Mateus levantou-se como estava. Levantemo-nos também nós, como estamos hoje, com nossos erros, com nossos pecados. Elevemos as nossas orações a Deus e peçamos a graça de conseguir buscá-lo com firmeza. Que a nossa vida seja um louvor ao Senhor, que consigamos esperar como Abraão e que em nosso coração brote mais misericórdia. Oração. Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e coração misericordioso, nós te agradecemos por este encontro com a tua palavra. Tu que chamaste Mateus em meio aos seus pecados e o transformaste em teu apóstolo, olha para nós com esse mesmo olhar de amor. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós te oferecemos o sacrifício vazio e não vivemos a misericórdia concreta. Perdoa-nos quando nós usamos a nossa religião para julgar os outros em vez de acolhê-los. Queremos aprender o que significa misericórdia e não sacrifício. Dá-nos um coração sensível à dor do próximo e uma fé como a de Abraão, capaz de esperar contra toda a esperança. Quando o peso dos nossos erros nos fizer desanimar, recorda-nos de que tu vieste buscar justamente os que estão doentes. Senhor, nós nos levantamos hoje da nossa coletoria de egoísmo para te seguir. Cura as nossas feridas, purifica os nossos pensamentos e faz de nós instrumentos da tua compaixão. Que a nossa vida seja um canto de louvor à tua infinita bondade. Tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus para sempre. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, ao Deus de misericórdia, que em seu Filho Jesus veio ao encontro de todos os pecadores, elevemos com confiança as nossas súplicas, dizendo com fé: Senhor, renovai-nos na vossa misericórdia. Pela Igreja, para que seja sempre um lugar de acolhida e cura, onde todos os que se sentem perdidos possam encontrar o abraço misericordioso de Deus, rezemos: Senhor,
renovai-nos na vossa misericórdia. Pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que sua missão seja sempre um testemunho vivo do amor de Cristo, rezemos. Senhor, renovai-nos na vossa misericórdia. Pelos que se afastaram da fé, para que escutem o chamado de Jesus e encontrem o caminho do retorno, rezemos. Senhor, renovai-nos na vossa misericórdia. Pelas famílias, para que cresçam no perdão, no diálogo e na paz, rezemos. Senhor, renovai-nos na vossa misericórdia. Pelos doentes e aflitos, para que recebam consolo e cura do Senhor, rezemos. Senhor, renovai-nos na vossa misericórdia. Por todos nós, por este canal reunidos, para que busquemos o Senhor com firmeza e vivamos uma fé verdadeira, marcada pela misericórdia, rezemos. Senhor, renovai-nos na vossa misericórdia. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, renovai-nos na vossa misericórdia. Ó Deus, que em vosso Filho Jesus nos mostrastes que a misericórdia é o sacrifício que mais vos agrada, acolhei as nossas preces e concedei-nos a graça de vivermos sempre na vossa amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Lembre-se, Jesus não veio chamar os justos, mas os pecadores. Sinta-se amado e curado por Ele hoje. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um domingo abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia, se Deus quiser, paz e bem.